Graça e paz, irmãos. Estou mais uma vez aqui. Quero estar deixando com vocês mais uma reflexão, mais uma palavra para estar abençoando a sua vida. Eu vou estar falando sobre liderança. Quem está acompanhando a gente aí pelas redes sociais sabe que essa mensagem sobre liderança já tem algum tempo que eu estou pregando ela. Eu dividi ela em partes. Quando eu propus esse assunto, eu falei, eu vou dividir esse assunto em partes, porque o tema é muito vasto, é muito rico e é bom a gente explicar com detalhe. Para o vídeo não ficar grande, nós dividimos em partes essa mensagem. Então eu já apresentei essa mensagem em 3 partes. Agora essa aqui que eu estou pregando é a 4ª parte dessa mensagem sobre liderança. E o tema é princípios para um ministério frutífero. O que é preciso para a pessoa ter um ministério frutífero? Um ministério que honre a Deus, um ministério que tenha repercussão e que produza frutos para a glória do Senhor. O que é preciso? Nas últimas 3 mensagens, eu apresentei 5 princípios, só para você que está ouvindo entender. Eu falei que é preciso, primeiro, ser uma pessoa de caráter. Segundo, ser perseverante. Terceiro, respeitar o princípio da autoridade. Quarto, comunhão com Deus, ou seja, estar junto à fonte. E em quinto, a última coisa que eu falei, ser uma pessoa de propósito. Já apresentei esses 5 princípios. Hoje eu vou apresentar o 6º princípio. Lembrando, se você ainda não assistiu essas mensagens, é só você acessar Facebook ou o YouTube, Evânio José Vieira. E se você quiser compartilhar essas mensagens, você vai estar abençoando muita gente, tá bom? Então, qual é o 6º princípio para um ministério frutífero? Colocar a família em ordem. Ter uma vida familiar equilibrada. O que a gente tem percebido ao longo do tempo é que muitas pessoas querem fazer a obra de Deus, querem alcançar as nações, querem ser bem-sucedido no ministério, só que eles estão desprezando um princípio fundamental, que é cuidar bem da sua casa. Quando a gente fala sobre família, na questão da obra de Deus, eu não estou falando só para o marido, só para a esposa, eu estou falando para os filhos também. Quantos filhos querem alcançar as nações, querem fazer a diferença, querem prosperar no ministério, só que estão desonrando seus pais, não tem nenhum tipo de vínculo familiar, desprezam a sua casa. Jesus disse que a nossa luz tem que brilhar para que todos que estejam na casa vejam essa luz. Então, o primeiro lugar que o nosso ministério tem que ser bem sucedido é dentro de casa. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui e sabem o que eu estou falando? Seu ministério está travado, você não tem paz para fazer a obra de Deus porque a sua família está desajustada. Você está brigado com o seu cônjuge. E se você for fazer a obra de Deus sem se importar com a ordem da sua casa, você está negligenciando a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz para Timóteo que se alguém quiser cuidar da igreja, ele tem que cuidar primeiro da sua casa. Porque se ele não cuidar bem da sua casa, ele está negando a fé e ele é pior do que incrédulo. Então, uma palavra de Deus para a sua vida: coloque em ordem a sua casa. Você, marido, às vezes você está na frente da obra de Deus, trabalhando na obra de Deus, e sua esposa está em casa, carente, precisando de uma oração, precisando de um ouvido para ela poder compartilhar seus dramas, seus dilemas, suas dificuldades. Você, esposa, às vezes você está na frente da obra de Deus e é até reconhecido, é uma grande mulher, e sua casa está uma bagunça, os seus filhos estão desprezados, o seu marido está carente de uma esposa, a casa está bagunçada. Deus está falando com você através dessa mensagem. Primeira coisa que você tem que fazer para ser bem sucedido na obra: coloca a sua casa em ordem. Atende bem a demanda da sua casa. Você que é um filho, às vezes está brigado com seu pai, não conversa com seu pai, não conversa com sua mãe, está guardando ódio no seu coração e está querendo fazer a obra de Deus, está querendo ser bem sucedido. Meu Deus, por que meu ministério não floresce? Por que meu ministério não dá fruto? Por que tudo que eu faço dá errado? Por que só eu que não consigo desenvolver na obra de Deus? Porque primeiro lugar é dentro de casa. Organiza a sua vida com seus pais, organiza a sua vida com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, que eu tenho certeza absoluta que Deus vai te honrar muito na obra dele. Amém? Eu tenho alguns
alguns textos bíblicos que eu quero estar deixando aqui para reforçar essa palavra, para não ser um pensamento meu, para não ser uma ideia minha, para você ver que essa palavra é de Deus para a sua vida. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 8, conta a história do gadareno. Lucas capítulo 8. Tem outras passagens que falam, vou especificar Lucas. Era um rapaz possesso, endemoniado, tinha uma legião de demônios sobre a vida dele. Um dia Jesus chegou na cidade onde ele estava, em Decápolis, na região de Decápolis, ou seja, em Gadara. E Jesus expulsou os demônios daquele homem e ele foi liberto. Quando as pessoas chegaram ali, viram ele liberto, livre, assentado aos pés de Jesus em pleno juízo. Todo mundo que conhecia ele ficou assustado. Por quê? Porque sabia que ele era um rapaz problemático. Diz a palavra que ele vivia no sepulcro, nos cemitérios. Diz a palavra que ele cortava o corpo com pedra, que ele andava nu, pelado, era um louco. Um louco. Se fosse hoje, gente, eles estavam prendendo ele nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, dando choque, tratamento, falando que ele tinha um distúrbio mental. Mas a Bíblia diz que eram demônios. Expulsou a legião de demônios dele, os demônios foram para os porcos, entrou para o mar e afogou ali no mar. Todo mundo conhece a história. Mas eu quero destacar isso aqui. As pessoas daquela cidade de Gadara dizem para Jesus: o senhor não pode ficar aqui. Expulsaram Jesus da cidade. Jesus reuniu seus discípulos e entrou no barco para ir embora. Antes de Jesus ir embora, aquele rapaz que foi liberto chegou para Jesus e implorou: Senhor Jesus, por favor, deixa eu ir com o Senhor. Eu vou testemunhar da minha fé. Eu vou falar para todo mundo que eu era aquele louco que vivia no sepulcro, que atacava as pessoas, que andava pelado, que não tinha família. Eu vou contar e muitas pessoas vão acreditar no Senhor. Deixa eu ir com o Senhor. Se você observar aquela passagem, foram feitos 3 pedidos para Jesus. 3 pedidos, 3 orações. Primeiro, os demônios: por favor, não nos mande para fora do país. Deixa a gente entrar nos porcos. Jesus permitiu. Os moradores daquela cidade fez o segundo pedido: Senhor, sai daqui, vai embora. Jesus ouviu e atendeu. Mas o pedido daquele rapaz: Senhor, que era um pedido para nós justo, que era o pedido mais legítimo de todos, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu testemunhar da minha fé, deixa eu contar das bênçãos que o Senhor fez na minha vida. Jesus disse para ele: não, você não vai comigo, você vai ficar aqui nessa cidade. E você vai para os teus, para os da sua casa, e vai contar lá dentro da sua casa tudo que Deus fez por você. Olha o propósito de Deus. Antes de Deus te levar para as nações, antes de Deus fazer com que o seu testemunho tenha uma repercussão internacional, uma repercussão grande, Deus quer que o seu testemunho, que a sua luz brilhe na sua casa. Deus quer alcançar seu pai, Deus quer alcançar seus irmãos, Deus quer alcançar seus filhos, Deus quer alcançar a sua esposa, seu marido. Então pensa nisso. Jesus não atendeu por quê? Porque eu tenho uma obra na sua vida, na sua casa. Quem quer ser bem sucedido na obra tem que cuidar da sua casa. Volta para dentro da sua casa. Quem sabe o seu cônjuge está carente. Quem sabe os seus filhos estão precisando de você. Quem sabe o seu pai, que talvez está andando por um caminho todo errado, você não sabe o que fazer, Você fala: mas é meu pai, isso é muito pessoal, é decisão. Mas quem sabe está precisando de uma atitude sua. Eu vou terminar essa reflexão falando de um testemunho que eu ouvi de um pastor. Teve um pastor que ele contou que o pai dele bebia muito. E um dia ele foi buscar o pai dele na rua. O pai dele estava caído na rua. E na frente de todo mundo, ele pegou o pai pelo braço e falou: o senhor é a vergonha da nossa família. O senhor está envergonhando a nossa família na frente de todo mundo. E levou o pai para a casa dele. Foi passando o tempo. E ele percebeu que dentro daquela casa o pai dele não tinha aceitado Jesus ainda. E ele sabia que o pai dele ia se perder. E ele precisava de ganhar o pai dele para Jesus. E ele ia ali e pregava aqueles sermões mais eloquentes, aquelas palavras mais bem pregadas. E falava: pai, o senhor precisa aceitar Jesus. O pai dele: não quero não. Foi passando o tempo. Um dia, ele foi na casa dele, reuniu toda a família, esse pastor. Ele reuniu toda a família e foi fazer uma ceia com a família. Na hora dele partir o pão e o vinho, ele olhou para o pai dele sentado ali, participando daquele culto. E falou com o pai dele assim: pai, o senhor lembra aquele dia que eu fui buscar o senhor na rua? Que eu falei que o senhor era vergonha da família? O pai dele só balançou a cabeça: eu lembro. Ele falou com o pai dele assim: pai,
O senhor sabe quem que foi a vergonha da família? Quem é a vergonha da família? Sou eu. Porque como filho, eu nunca deveria ter desonrado o Senhor. E eu não posso participar do vinho. Eu não posso participar do pão, da comunhão, do corpo e do sangue de Jesus, com o Senhor magoado comigo, triste comigo. Pai, eu só posso participar desse pão. Eu só posso participar desse vinho se o Senhor me perdoar. O Senhor me perdoa, Pai. Porque aquele dia quem foi a vergonha da família fui eu. O pai olhou para ele, eu te perdoo. Pai, o Senhor quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? O pai dele falou assim, esse Jesus aí eu quero. O Jesus que leva o filho a reconhecer que errou com o pai, que leva o filho a pedir perdão ao pai. Esse Jesus eu quero. Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Naquele dia o pai dele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Houve uma restauração naquela casa. E pouco tempo depois aquele homem faleceu. O pai faleceu, mas faleceu, morreu para entrar na glória. Aqui, escuta o que eu estou falando para você. Tem coisa que você fazer na sua casa. Você tem que pedir perdão à sua esposa, tem que pedir perdão ao seu filho, tem que pedir perdão ao seu marido, ao seu irmão. Quem sabe está brigado, quer fazer a obra de Deus? Coloque em ordem a sua casa, porque Deus quer te usar de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa. Antes de ir para as nações, vai para dentro do seu quarto, vai para dentro da sua sala, vai para dentro da sua cozinha, vai para o terreiro da sua casa e anuncia tudo que Deus tem feito na sua vida através de um bom testemunho. Eu tenho certeza absoluta que se você consertar a vida familiar, fazer o que for preciso para restaurar os relacionamentos da sua casa, Deus vai te usar poderosamente. E não poderia deixar de falar quantas mulheres, eu tenho visto muitas mulheres, que o marido não consegue nada na obra de Deus, por quê? Por falta de apoio da esposa. Tenho visto marido também, muitas esposas também, que não conseguem nada na obra por falta de apoio do marido. Coloque em ordem a sua casa. Clama a Deus pela sua família. Faça o que for preciso, que eu tenho certeza que vocês vão frutificar para a glória do Senhor. Amém? Eu deixo essa palavra para você aí, né? Princípios para um ministério frutífero. Deus abençoe a todos.